Saudade da Maíra, obrigado pela presença sempre, mais uma vez aqui. Desculpa, semana passada eu fiquei meio doentinho, mas eu tô aqui de volta, viu, Maíra? Tá tudo bem, Eu obrigado. espero que você esteja se recuperando e que você não esteja fazendo como nós, verdadeiros workaholics, fazemos, que é trabalhar meio doente, só adiando a recuperação. Você também trabalha doente, né? Você é especialista, né? Deve ser que todos Eu nós. quase nunca fico doente. Eu acho que é Você porque eu acho tão ruim ficar doente que você não pode ficar doente, né? A gente não eu pode ficar. detesto repouso. Eu acho repouso um saco, gente. Fazer repouso. Olha só. Maíra Goulart, vamos trazer aqui. Tem muitos temas importantes que a Maíra está trazendo para a gente hoje, inclusive as pesquisas, né? Aliás, tem uma notícia hoje. Vamos começar por essa aqui, porque essa aqui está realmente perturbadora, né? Deixa eu só localizar aqui. Vamos ver aqui. Olha, reação à tragédia no Rio Grande do Sul vira problema no governo e Lula busca ato para contornar imagem. Aliados admitem falhas, presidente cobra ações e quer simbolismo em corpo a corpo com população do estado. Lula não está contente com o resultado e já nesses dias, mesmo com a pesquisa Quest já apontando alguma melhora na imagem do governo do Rio Grande do Sul, mas a verdade é que está um pouco difuso a ação do governo, está um pouco difusa, né, com relação até no sentido da informação, não só do marketing político. Vamos começar por essa, Maíra? O que você pode dizer para a gente? Eu posso dizer uma coisa horrível. Horrível. Que nem sempre uma catástrofe é uma notícia ruim para um governo incumbente. Muitas vezes uma catástrofe é algo que melhora a popularidade de políticos em mandato. Isso foi observado na Covid quase que de maneira geral. Não aconteceu aqui com o Bolsonaro, porque ele não adotou a postura que é comum, no caso de um dirigente, diante de uma catástrofe, que é aproveitar essa janela de oportunidade para fazer uma coisa que para todo incumbente é bom, que é gastar. Gastar, botar dinheiro para rodar. Isso é algo que melhora a popularidade, atende os oprimidos e tem um impacto positivo em termos de avaliação de governos, de modo geral. Não aconteceu no Brasil porque o nosso incumbente, na altura da Covid, adotou uma postura negacionista e se alimentou de bolhas de dissonância cognitiva para fundamentar e repercutir esse negacionismo. E são essas bolhas que só se ampliam ao longo do tempo, que estão, de alguma maneira, contaminando o impacto dessa tragédia ou a reação a essa tragédia. Eles conseguem neutralizar, né? É impressionante. Com notícias fictícias absurdas, eles conseguem neutralizar. E aí a gente tem aquela nossa conversa toda semana. É muito ruim que o campo progressista continue lavando as mãos, dizendo assim, é um problema de comunicação do governo. Isso não é um problema de comunicação do governo, é um problema da comunicação no contexto atual. É um desafio civilizatório e que não vai ter uma solução mágica na SECOM. A SECOM não é capaz de resolver um desafio civilizacional como esse, que é a proliferação de notícias falsas, ou melhor, que é a existência de segmentos populacionais que mantêm percepções completamente distorcidas. Não gostaria do termo distorcida, porque parece que existe verdade, né? Mas com concepções completamente singulares e particulares da realidade, que não encontram qualquer eco nos dados oficiais e nas posições passíveis de serem auferidas com um mínimo de resguardo metodológico.
Maíra, eu percebi movimentações singulares dessa vez, que é o seguinte: as fake news que estão sendo despejadas, porque tem uma indústria que realmente se alimenta disso, aliás, é o que causa engajamento nas redes, é a singularidade também dessa questão. A comunicação, não é a SECOM, não é a comunicação do governo que você está falando, são fake news muito sutis, são pequenas curvas assim. Por exemplo, dizer que os caminhões estão indo estão sendo parados pela fiscalização porque não tem nota fiscal e não podem chegar no Rio Grande do Sul. São coisas assim mínimas, não são aquelas fake news escandalosas. Embora essa também dos caminhões parados, ela não é completamente uma fake news, porque teve uma matéria da TV, não sei se você viu, do SBT, da Record, atestando isso. Só que aquele empresário lá, o Pablo Marçal, ele colocou isso numa... ele explodiu essa informação e ela ficou com ares, evidentemente parecia que o governo estava proibindo os caminhões de chegarem no Rio Grande do Sul. Então é um passo a mais ainda na minha visão. Você identificou isso? Quer dizer, e aí neutraliza a ação do governo. O Lula pode acabar pior de popularidade depois do evento do que antes. Me chama muita atenção o que você mencionou, a responsabilidade dos meios de comunicação tradicionais. Os meios de comunicação tradicionais, a grande imprensa, que também parece ver nessa oportunidade, nessa tragédia, uma janela de oportunidade para se posicionar de uma maneira a evitar que o governo melhore através de gastos, porque a gente sabe que essa é uma opinião disseminada nas mídias tradicionais, né, que o gasto público é algo que pode levar ao colapso da economia. Então, eu acho que essa perspectiva de fôlego da imprensa, que a gente pode entender como uma ideia-chave da imprensa tradicional, que é que o gasto público pode levar a uma tragédia econômica, pode estar contaminando as narrativas sobre a tragédia, né? E aí o que mais me chama a atenção é que continua se investindo num certo dosladismos, nessa ideia de que a polarização ela é simétrica dos dois lados. Eu ouvi, por exemplo, no Estadão, a ideia de que existem fake news dos dois lados sobre a tragédia. Gente, aí eu chamo a atenção muito para uma fala do Lula naquele evento que ele foi junto com o Lira para anunciar Minha Casa Minha Vida, se eu não me engano, em que o Lira foi vaiado. Sim. E aí o Lula fez uma fala muito pedagógica, não sei se você se lembra. Ele ficou do lado do Lira e falou assim: olha, vai ter uma eleição, nós vamos estar em campos opostos em vários momentos, nós aqui, vocês, muitas vezes vão estar em campos opostos também, e aí é normal vaiar, mas esse aqui é um ato institucional. Eu achei aquilo tão didático. O Lula parece o único que entende como é que funciona a política no Brasil e como a gente tem que lidar com isso, né, Maíra? É impressionante. Não, e para os dois lados, né? Seja em determinados momentos dizendo que, não, esse não é o momento de polarizar, seja entendendo, e volta essa crítica absurda que é feita, mas é um absurdo porque o governo polariza, o Lula polariza quando faz discurso. Polarizar hoje, nesse contexto de crise civilizacional que a gente vive, polarizar é a única forma de comunicar para alguns segmentos. Você não chega em alguns segmentos se o conteúdo da sua fala não evocar a polarização. Então, quando o Lula polariza, é porque ele entende que, caso não faça isso, ele não vai gerar engajamento. Né? Engajamento não no sentido meramente do marketing político, mas no sentido da compreensão, né, do processo. Né? Da compreensão. A polarização sempre tem um efeito heurístico simplificador. Né? Quando você coloca coisas em dois polos, você achata a pluralidade, a diversidade de respostas possíveis e simplifica em dois campos. Né? Mas mais do que isso, engajamento num mundo em que as pessoas se informam através de redes digitais
é comunicação. Você não chega às pessoas se elas não se engajarem no seu post, se elas não se engajarem no seu ato de fala. Então, polarizar como forma de gerar engajamento é a única forma de comunicar. Por isso que eu gosto do 11 News, viu? Aqui é alto nível aqui de debate público, aqui é profundo, é acadêmico, no melhor sentido da palavra, porque nós temos aqui uma das grandes pesquisadoras desse país. Aliás, Maíra, você escreveu um artigo na Folha de São Paulo na semana passada, fantástico, sobre a greve. E você estava ali naquela página de tendências debates, né? Eu recebi muitos feedbacks, assim, olha só, a Maíra, que bacana que ela escreveu, porque, na verdade, você estava dizendo que não é hora de fazer a greve, né? Fala rapidinho para a gente desse artigo, só depois a gente retoma aqui. Falo sim. Vou dizer de onde eu falo. Tá. Eu falo enquanto presidente da Associação dos Professores da UFRJ, que é liderada por um movimento político do qual eu faço parte, que se caracteriza por um entendimento do movimento sindical como um movimento responsável em relação à conjuntura política do país, que tem uma extrema-direita presente, porém, e essa é a novidade, capaz de engajar e de organizar sentimentos populares pela primeira vez na história. Esses sentimentos reacionários populares, eles sempre estiveram presentes. Mas a direita, tradicionalmente no país, tinha dificuldade de mobilizá-los e engajá-los. Sempre foi o campo popular, com suas lideranças mais populares, que conseguiram, de alguma forma, organizar essas preferências. Agora a gente tem elas organizadas à direita, né? Nesse campo da direita. Então, esse movimento político do qual eu faço parte entende que, nesse contexto, a universidade pública é objeto de uma contenda civilizacional. A universidade pública, ela encarna um projeto de inclusão, um projeto de mobilidade social, um projeto de igualdade e liberdade, né, que são esses legados da modernidade, que está sendo posto em xeque pelo reacionarismo, pela extrema-direita. E nesse contexto de fragilidade do campo progressista e de ataque a esse projeto de inclusão e mobilidade que a universidade representa, fechar a universidade é algo arriscado. Ainda mais, e agora numa perspectiva que diz respeito aos discentes, aos alunos, vindo de uma pandemia que os desacreditou, que também fez com que eles deixassem de acreditar nesse projeto de inclusão e mobilidade social. Então, a greve, nesse momento, desalenta nossos alunos e coloca a sociedade civil contra nós. E esse movimento político do qual eu faço parte, ele entende o sindicalismo como algo que precisa consultar a todos os professores e professoras através de mecanismos amplos de consulta. E foi por isso que a UFRJ rejeitou novamente, nessa sexta-feira, a greve. Tá aí, perfeita explicação aqui da Maíra Goulart, né? Sutil, né? Não deve ter sido fácil fazer esse debate, né, Maíra? Ali internamente. Agora... em breve, nossos haters vão vir aqui me xingar. Eu acho que não, porque aqui o público é muito... Eu tenho muito orgulho do coletivo. Mas aqui, eles assistem. E aí, nas assembleias, eles citam o que a gente conversa aqui. Não, mas se citar... Você muito no movimento sindical. Agora, está sendo negociado com o governo, né? Existe uma comissão das federais que está negociando diretamente com o governo e a possibilidade de que se saia algum tipo de acordo não é pequena também, né? Sim, nessa quarta-feira agora, nessa terça, amanhã, o governo deve apresentar uma contraproposta que, a meu ver, vai ter melhoras em relação à proposta apresentada anteriormente, que foi rejeitada pelos professores de todo o país, porque previa um reajuste ainda incipiente diante do que a gente não está falando de reajuste, né? A gente está falando de recomposição das perdas da categoria durante o governo Bolsonaro. Mas acredito que essa proposta ser apresentada amanhã vai ser uma proposta melhor. A negociação tem... Eu acho isso, né? Vou dizer aqui, vou dar um pitaco aqui, um erro, porque assim,
você não pede reajuste, você só pede recomposição. Quer dizer, você já entra pedindo desculpa também, né? Você tem que pedir reajuste para eles darem pelo menos a recomposição. Mas a recomposição é 40%, Conte. Eu sei, mas o correto seria ter um reajuste maior. Bom, deixa eu só alertar aqui, o João Amorim acabou de me mandar uma mensagem. Ele diz o seguinte: Conde querido, acabei de saber, a Associação dos Familiares de Vítimas e Afetados pelo Desastre da Mina Córrego do Feijão, Brumadinho, aprovou ontem o envio de 2,2 milhões de reais do Fundo de Reparações para o Rio Grande do Sul, Abração. Quer dizer, você vê uma comunidade que sofreu tanto com Brumadinho ali, com desmando, com atraso de justiça, colaborando com o Rio Grande do Sul. Isso é muito impressionante no perfil do brasileiro, né? Bem que a Quest poderia fazer uma pesquisa nesse sentido, quer dizer, o voluntariado, como o brasileiro sabe fazer esse tipo de coisa, é bonito de ver, né, Maíra? É bonito de ver. A solidariedade é algo que sempre a gente não pode esquecer, né? Porque às vezes a gente pensa, principalmente nós, moradores do Rio de Janeiro, que a desigualdade está inviabilizando a solidariedade. Nesses grandes eventos, a gente vê que ainda não, que as pessoas ainda acreditam no ser humano, né? Isso é muito bom. Eu tenho dito aqui que o povo do Rio Grande do Sul vai dar um show nessa história toda, muito mais do que qualquer governo, tá? É o povo que vai dar realmente o grande espetáculo aqui de solidariedade e de força para reconstruir um estado inteiro, porque realmente é impressionante o que aconteceu ali. Você me mandou algumas pesquisas e tá aqui, eu estou aqui com a Quest, deixa eu abrir aqui para a gente comentar. O que você destacaria nessa? Você me mandou a Atlas também. Eu estou começando por essa aleatoriamente. Ótimo, essa é a melhor. É a melhor não, é a que mais tem elementos para a gente discutir dos que eu preparei aqui. Eu acho que a gente pode começar trabalhando com o plano geral, né, que é um plano de lenta redução na popularidade do governo, que é algo cíclico, a gente está chegando na metade do mandato. Sim. E governar desgasta, esse é um mantra, a gente tem que sempre se lembrar para não ficar desesperado. Se tem uma coisa que desgasta é governar, porque você tem que negar um montão de coisa para muita gente e o cobertor é curto. O que eu acho mais interessante são as clivagens. As clivagens para a gente ver onde tem mais aprovação, onde tem mais desaprovação. E é interessante perceber que aquilo que a gente vem observando na nossa pesquisa, eu e meu querido Raul, meu aluno, a gente vem observando nas pesquisas desde 2010, permanece igual, que é o antipetismo, uma disposição contrária ao projeto do Partido dos Trabalhadores, sendo maior nas elites do que nas classes populares, sendo maior entre os mais escolarizados do que os menos escolarizados. E aí, como é que isso aparece? A desaprovação, ela, em alguns, seja perguntada diretamente como desaprovação, seja perguntada sob a forma de você acredita que o governo Lula trabalha para atender a necessidade de todos? Diversas formas isso é perguntado e as regularidades se mantêm. A regularidade quanto maior a renda e maior a escolaridade, menor é a aprovação do governo. Isso eu acho que é o eixo central das clivagens, que também ganham aspectos religiosos, uma vez que a gente tem uma desaprovação dos evangélicos da ordem de 51% em diferentes perguntas. E quando a gente contrasta isso com o que mensura-se como católicos, que são cristãos, né, de diversas formas, que se entendem como católicos, é muito distoante. E aí vem o nosso ponto. Como que os evangélicos conseguem funcionar como um grupo no qual a comunicação interna, no qual a presença do espaço físico da igreja permite que você tenha uma agregação de preferências sobre a política. Daí essa maior homogeneidade, ainda que não completa, ainda que existam grupos, subgrupos dentro dos evangélicos, mas essa capacidade
desse grupo de funcionar como um espaço físico e digital, porque muito das interações são digitais, de agregação de preferências. Outra coisa que eu queria salientar, estou falando para caramba, porque você sabe que esse tema eu acho maravilhoso. Você está falando na sequência, mas assim, eu tô mostrando algumas lâminas aqui, eu só peço para você indicar a lâmina para eu ilustrar para o público. Você falou você estava falando da religião, eu coloquei aqui da religião. Então, o próximo tema que você falar. O próximo tema que eu vou falar é quando a gente fala da polarização calcificada, que é o termo lá que Felipe Nunes e o Thomas Trauman utilizam. Eu não sou uma particularmente... não adoro esse tema, não adoro esse nome calcificado e tal. É um nome muito ortopédico para mim, né? E eu detesto ortopedistas de modo geral. Eles, para mim, são os piores médicos. Sempre têm interesses pecuniários e sempre falam para você parar de fazer exercício, falar para tudo. Mas a gente vê uma certa estabilidade nas preferências de quem votou no Lula, uma estabilidade nas preferências entre quem votou em Bolsonaro, mas depois de uma mudança aqui, ó, que a gente pode ver. Quem votou no Bolsonaro, em agosto de 2023, tinha uma desaprovação da ordem de 70%. Sim. E você vê esse aumento, você tem uma oscilação dentro do campo bolsonarista, né? Uma oscilação dentro do campo bolsonarista. Mas o que mais me chama a atenção é aqui, ó, o branco ou nulo, que você tem aqui sim um aumento pronunciado da desaprovação e uma redução da aprovação. Então, sim, esse campo branco ou nulo, quem não votou no Lula, e nem no Bolsonaro, né? E nem no Bolsonaro, não está avaliando bem o governo. O que pode ser assim, não está avaliando bem o governo, mas chegar lá no frigir dos ovos, vai votar ou Lula ou Bolsonaro. Mas isso me chamou a atenção. Porque nos outros segmentos há uma relativa estabilidade quando a gente pensa de dezembro de 23 para maio de 2024. Mas se a gente pegar de agosto, no campo bolsonarista, a gente tem um estreitamento das convicções contra o governo Lula. O que parece que é um pouco de consenso nessas leituras recentes aí das pesquisas é de que o Lula poderia ter caído muito mais e, na verdade, ele caiu pouco diante do desgaste que é governar, como você disse no começo do nosso papo, né? Quer dizer, ele caiu pouco diante de tantas peculiaridades no campo da comunicação hoje em dia, né, Maíra? Não é mais como nos anos 90, né? A polarização filtra, né? Filtra esse tipo de queda. Mas, por outro lado, também a gente está diante de um governo que está com indicadores econômicos bons, né? A gente tem indicadores econômicos positivos. E aí que me chama a atenção é a percepção de melhora / piora na economia, se o Brasil está indo na direção certa ou errada. Que é interessante a gente ver como é que os ricos acham que o Brasil está indo muito mais na direção errada do que os menos ricos. E aí é ruim, a única crítica que eu faço sempre às pesquisas da Quest é que ela não faz nenhuma estratificação das elites, né? É só mais 5 salários mínimos e acabou. Esse é o teto. Tudo bem que existe... Os ricos são muito desiguais no país, né? Embora mais de 5 salários mínimos já seja elite, os ricos são muito desiguais no país, até mais do que os pobres. Mas me chama a atenção isso, como que os mais ricos estão percebendo que a economia vai pior e como que estão percebendo que o Brasil vai na direção errada. E que, ainda que os mais ricos eles tenham essa percepção de pior, isso é seguido no segmento que a gente pode chamar de topo da classe trabalhadora ou de baixa classe média, que é o 2 a 5 salários mínimos. Que a gente tem um aumento, né? Os mais de 5 salários mínimos aumentaram a percepção de que o Brasil está indo na direção errada em 11 pontos percentuais e os de 2 a 5 salários mínimos em mais 5 percentuais. Chama muito atenção, né? Também a queda nos evangélicos, que você passou agora, nessa ideia de Brasil indo na direção errada, de mais 13 pontos percentuais aqui.
Chama muita atenção também quando a gente pega os nulos, né? As pessoas que votaram nulo tiveram um aumento em 15 pontos percentuais na percepção de que o Brasil está indo na direção errada. E você reputa esses resultados, Maíra, exatamente a que fenômenos? Porque você falou que comunicação do governo, quer dizer, é peixe pequeno, né, diante da complexidade que se tornou o fenômeno da comunicação política nesses últimos tempos. Qual seria o ponto principal que você destacaria? Porque existe uma certa frustração no governo, né? Sobretudo parte do Lula. Ele cobra os ministros, ele cobra, ele quer mais empenho, ele está sentindo que se ficar assim, o governo sempre vai ser cada vez pior avaliado. Sim, ele cobra. Mas é outro tema que a gente sempre conversa aqui. Ele cobra, mas ainda acredita que apenas a recuperação econômica, ou seja, que a racionalidade instrumental da economia vai ser suficiente para gerar uma percepção positiva ou para gerar para agregar as preferências favoráveis em relação ao governo ou às ideologias políticas. E o que a gente vem observando, não só no Brasil, no mundo, é que a economia não tem sido suficiente nesse debate. A gente tem o governo Biden, por exemplo, com resultados econômicos muito positivos. As pessoas ganham mais, as pessoas ganham bem, e mesmo assim, elas, por razões que não são meramente econômicas, por razões que, como um autor muito bom, um cientista político muito bom, fez uma pesquisa recente, que é o professor César Zu. Ele fez uma pesquisa recente em que aparece, depois eu posso te mandar, é bem bom o artigo, que ele mostra como que a variável que está filtrando esses sentimentos e preferências ideológicas é a percepção sobre o mérito do outro. Não é o quanto eu estou ganhando, mas é que o outro está ganhando e o outro não merece ganhar. Então, e é isso que gera essa animosidade contra um governo que fala muito de proteger os mais vulneráveis, os mais pobres, e de aumentar o gasto público com esse propósito de atender aos mais vulneráveis. E isso é filtrado por uma percepção de que esses mais vulneráveis, eles são menos meritórios. E isso gera um ressentimento por parte daqueles que se veem excluídos, ainda que não sejam de fato dessas políticas. Maíra Goulart aqui no 11 News, deixa eu trazer comentários. Antes de trazer comentários, eu quero mostrar aqui a charge do meu querido Fernando Carvalho, grande ilustrador. Olha que coisa delicada, dolorosa, né? Mapa do Brasil aqui, como se estivesse numa lâmina d'água e o Rio Grande do Sul nessa lâmina aqui. Obrigado, Carvalho. Beijo para vocês. Aqui inédito, hein? Um desenho aqui que vocês não vão ver em outros lugares. Eu quero trazer comentários também. Hussein Brasil dizendo, João, já falaram da manutenção das bombas em Porto Alegre? Ele ainda se refere ao João Amorim, que já não está mais conosco. Mas isso aqui é um tema importante também. Depois, quem sabe, a gente retoma. Porque o que o Eduardo Leite e o Melo, que é o prefeito de Porto Alegre, o que eles deixaram de fazer ou fizeram contra o meio ambiente nesses últimos tempos é qualquer coisa de espetacular, e eu não vejo ninguém apontando para esses erros terríveis, né? Eles poderiam pelo menos fazer uma retratação. Diga, querida. Esse é um ponto muito importante para a gente agregar mais uma informação aqui. O meio ambiente, assim como as questões econômicas, ele é outra pauta que está sendo filtrada por preferências ideológicas que estão dificultando que as racionalidades instrumentais econômicas sejam o motor dessas preferências. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente faz survey que leva em conta a renda e a escolaridade das pessoas, pessoas mais escolarizadas não necessariamente entendem melhor
que esse tipo de desastre é consequência de questões ambientais. Porque o meio ambiente, o tema meio ambiente, é de esquerda ou de direita. Então, se você é de direita, se você é bolsonarista, se você é do agro, você acha que isso é uma besteira o meio ambiente. Sendo que, muitas vezes não, certamente é o agro, o setor produtivo, que tem mais impactado pelo meio ambiente. É o que mais impacta e é o que é mais impactado. Mais impactado, porque você não consegue mover uma fazenda. Você consegue mover, sei lá, a produção de um chip para outro lugar, botar em cima, botar ar-condicionado, botar sei lá o quê, botar uma boia. Mas você não muda uma plantação. Então, assim, a escolaridade, ela está sendo desafiada, porque era para as pessoas mais escolarizadas ou que têm um interesse econômico mais próximo de uma temática terem sua percepção afetada por isso. Mas não, no contexto atual, é a ideologia que filtra. Em suma, esse episódio, essa tragédia, essa catástrofe no Rio Grande do Sul, ela vem como um divisor de águas, ela vai mudar a tendência, pelo menos pelo que você está falando, é mudar um pouco as percepções justamente nas pesquisas de intenção, né? Quer dizer, não sei, porque a gente continua vendo... Desculpa, fala. Pode falar. Eu não sei, porque a gente continua vendo no campo das pessoas que se entendem como de direita reações completamente negacionistas, que são do tipo, choveu muito mesmo. Isso não tem nada a ver agora, não, então, mas deixa eu te apontar um dado aqui. Agora, os bolsonaristas estão começando a também querer participar, doar e não sei o quê. É uma coisa assim, de ontem para hoje. E o que eu estava acusando aqui nos programas recorrentemente é o seguinte: cadê a direita? A direita evaporou, puf, né, com essa questão do Rio Grande do Sul. Eles não falaram nada. Eles só ficaram nessa propagação de fake news com essas sutilezas. Por exemplo, o emblemático é o senador Hamilton Mourão, que é do Rio Grande do Sul, foi eleito pelo Rio Grande do Sul e não falou nada de ajudar, de mobilizar e de elogiar alguma ação dos voluntariados e tudo mais. Então, eu acho que é um encurralamento da direita, você entende? A minha visão? Mas eu não acho que isso vai mudar a negação, o negacionismo climático. Não, acho que o negacionismo não vai mudar. Mas, assim, pontualmente... Aliás, era o tema que eu queria trazer para você nessa reta final aqui do nosso papo. Primeiro, você me mandou esse gráfico aqui. Você quer falar dele, minha querida? Todas as clivagens que, desde o primeiro momento, operam no binômio bolsonarismo contra a ideia do partido do campo progressista, né? Nordestinos, pobres, idosos, porque são mais vulneráveis, mais dependentes da previdência social, católicos, não brancos, mulheres. Aí a gente vê aqui a faixa de mudança nos jovens. Eu queria falar um pouco dos jovens, porque os jovens no Brasil, até recentemente, eram progressistas, lembra? Mas não é só no Brasil que eles estão ficando menos progressistas. Na Argentina, a base eleitoral do Milei é composta, sobretudo, de jovens. E por quê? E esse é outro tema que a gente também sempre discute. Porque a extrema-direita, de alguma maneira, conseguiu, hoje em dia, ocupar esse espaço da radicalidade, do ser radical, ser contra tudo, contra todos, tá tudo errado, que são topos de radicalidade que atraem esse jovem, atraem uma população jovem. Então, isso me chama um pouco a atenção, como os jovens estão cada vez mais capturados por esse discurso extremista, de extrema-direita, no caso. Mas também de extrema-esquerda. A gente vê, por exemplo, no movimento estudantil, os grupos hegemônicos são de extrema-esquerda, que são esses que rejeitam tudo, que, de alguma maneira, se colocam nesse lugar da radicalidade. E esse acho que é um ponto nodal aí para as eleições municipais e para a própria manutenção dos partidos, né? A gente teve recentemente mais um dado também de quantos jovens se filiaram ao PT, ao PDT, ao PL, né? E o PT e o PL estão ali pareando com a filiação de jovens. Quer dizer, está polarizado também entre a juventude, o que é
algo temerário, né? Mas, enfim, temerário, é a realidade. Mas a gente precisa parar de achar que a extrema-direita é algo que não tem capilaridade social. Algo que é coisa. Ela tem capilaridade social e ela está se atualizando, conquistando novas frentes. Perfeitamente. Maíra Goulart, deixa eu colocar nossos próximos convidados aqui. Primeiro, o Haroldo Caetano, que vai falar um pouco para a gente aqui da luta antimanicomial, fez um trabalho belíssimo em Goiás. Haroldo Caetano é promotor de justiça, titular da 65ª Promotoria de Goiânia, idealizador do Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator, PAILI. Ele vai explicar o que é isso aqui para a gente. Deixa eu receber também o Paulo Amarante, que está aqui, que viabilizou esse encontro de hoje. Sejam muitíssimo bem-vindos, uma honra recebê-los aqui no 11 News. E eu vou me despedindo da Maíra. Maíra, querida, obrigado pela aula de sempre. Oi, Maíra. Oi, gente, bom dia. Olá, Maíra, bom dia. Obrigado também. Te escuto e me mobilizo muito, me ajuda muito a refletir mais dialeticamente, mais complexamente as coisas. Muito obrigado. Muito obrigada. Esse programa ele não é só um espaço de informação, é um espaço de acolhimento também. É o Conde que viabiliza esse lugar afetivo, né? Maíra Potência Goulart. Um beijo, querida. Beijo, até a próxima, hein?